Começa agora o programa Toque de Bola especial da Web Rádio CDR. Apresentação Edilson Lima. Comentários do professor Chicão, Arthur Ortega e Ailton Senov. Direção de Esportes, Edmundo Lima Filho. Direção-geral, Cris Silva. Edilson Lima. Muito boa noite, meus amigos aqui da Web Rádio CDR. Estamos chegando nesta segunda-feira, 22 de abril, aqui com o nosso Toque de Bola especial de toda segunda-feira. Você já sabe, já está acostumado de segunda-feira acompanhar aqui pela nossa Web Rádio CDR, o nosso portal comercialderadio.com.br, o programa Toque de Bola especial. E por que não? Logo mais também já estaremos no nosso canal do YouTube, o CDR Esportes Pro, também fazendo a apresentação aqui do Bola especial. Você já sabe, entrando no nosso comercialderadio.com.br, você pode acompanhar pelo seu telefone celular, tanto da tecnologia Android como da tecnologia iOS, no seu tablet, no seu notebook, no seu computador, no seu carro, na sua casa de praia, na sua casa de campo, aonde você estiver, no Brasil e no mundo, você vai poder acompanhar aqui o nosso Toque de Bola especial. Além de tudo isso, você pode participar através do nosso WhatsApp 011 96064 6328. Participe aqui conosco do Toque de Bola especial. Hoje estaremos com o nosso diretor de esportes aqui da Web Rádio CDR, o Edmundo Lima Filho, com o Arthur Ortega e com o nosso convidado especial, comemorando 100 anos. Não é ele não, tá, pessoal? Não é ele. O Eduardo Alves não está comemorando 100 anos, mas sim a equipe que ele trabalha. É o Juventus da Moca. O Eduardo Alves é executivo de futebol. Quando eu falei 100 anos, já falei logo assim para todo mundo. Nossa, não, mas o Eduardo Alves, ele trabalha lá no Juventus. Deixa eu já até pegar o boa noite. Até você levou um susto agora, falou 100 anos, né? Mas é o nosso querido Juventus, né? O moleque travesso. Eduardo Alves, seja bem-vindo aqui conosco no nosso Toque de Bola especial. Boa noite. Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer pelo convite. Que seja um papo gostoso, saudável, falando aí do nosso Juventus e um pouco de futebol também, não é? Não só do nosso Juventus, como do futebol de maneira geral. Com certeza. O Eduardo Alves terá muito que falar hoje a respeito desse Juventus, da equipe lá da Moca que está se preparando para a Copa Paulista de 2024. O Arthur Ortega, que mudou aí um pouquinho as coisas, deixou o professor Chicão lá na Europa, veio correndo para o Brasil. Boa noite, Arthur Ortega. Tudo tranquilo com o amigo? Boa noite, Edilson Lima, Edmundo Lima Filho, especial aí para o Eduardo, né, o Eduardo Alves, gerente de futebol do Juventus. Como todo mundo sabe, quem assiste o programa aqui, eu sou corintiano, todo mundo sabe, mas eu sou um fã do Juventus, Juventus da Javari, adoro ir na Javari, adoro comer canole. Esse ano eu fui, acho que em todas as partidas do Juventus da Copinha, e fui, acho que umas três partidas da A2, né? O bairro da Moca, quem não conhece, é um bairro sensacional, né? Um dos melhores de São Paulo. O estádio é uma viagem no tempo, né? O estádio da Rua Javari. Então é muito legal de estar nesses 100 anos do Juventus, né? Gerente de futebol do Juventus aqui, e também poder tirar um monte de dúvidas de leigo, dos bastidores. Eu vou perguntar algumas coisas que ele faz dentro da sala, né? Vai ser muito bacana. Obrigado aí pela visita, Eduardo. Eu que agradeço pelo convite. Edmundo Lima Filho, nosso diretor de esportes aqui da Web Rádio CDR. Ele também que conhece muito lá do moleque travesso, já atuou muito lá no Conde Rodolfo Crespi, né? O nome do estádio lá da Rua Javari,
o famoso estádio Javari, né? Porque o Conde Rodolfo Crespo é o nome do estádio. E o Edmundo, com certeza, apitou muito lá no campo do Juventus. Boa noite, Edmundo! Estamos aí hoje com um convidado super especial aqui no Toque de Bola, hein, Edmundo? Boa noite, Edilson. Boa noite, meus amigos do Toque de Bola, meu querido Arthur Ortega. E hoje recebendo uma pessoa muito bacana, o Eduardo, que está lá no nosso querido Juventus, né? O Arthur já se declarou, eu também me declaro, sou torcedor da Lusa, fanático, mas adoro o Juventus porque eu sou nascido e criado na ZL, né? Hoje eu vivo mais na região ali da Vila Prudente, que é juntinho a Moca, né? Então, nós que somos da ZL temos essa felicidade de gostar demais do Juventus. E, claro, passamos muitos jogos fazendo no Juventus, né? E hoje, Eduardo, durante a nossa conversa, você vai ter que me ajudar para relembrar aquele meu pessoal que ficava na beira ali do Alambrado, Roberto Aquiná, a turma toda lá que ficava, não sei por onde eles andam. Mas muito obrigado por participar conosco. Eu tenho certeza que você tem muita coisa boa para falar desses 100 anos do nosso moleque travesso, Eduardo. Prazer, hein? Prazer todo meu, Edmundo. Aí está, né? O Edmundo também já batendo esse papo com o Eduardo. Eduardo, você vê como que são as coisas aqui, né? O Edmundo teve muito tempo ali dentro das quatro linhas no gramado, apitando os jogos do Juventus. Eu lembro de jogos que nem o Arthur Ortega já disse, corintiano fanático, jogo do Juventus lá no Pacaembu, onde o Juventus venceu com o gol do Ataliba, né? O famoso Ataliba, que era aquela pedra no sapato do Corinthians, era o Ataliba. Não tinha jeito. Naquela época lá eu era moleque ainda, o Arthur acho que nem nascido era ainda naquela época, mas era muito complicado. O Juventus de hoje, que completou 100 anos nesse final de semana, Eduardo, é muito diferente daquele Juventus de antigamente. Como é que você pode fazer uma análise desses dois Juventus, daquele de antigamente, do passado, para esse Juventus que agora você também está ajudando a administrá-lo? Edson, falando profissionalmente, o Juventus de antigamente era um clube que formava muito atleta. O Juventus, ele abastecia os grandes de São Paulo. E isso que nós estamos tentando resgatar no Juventus. O próprio apelido Moleque Travesso se deu porque o Juventus realmente fazia algumas travessuras. Tinha o costume de ganhar dos grandes, né? Em especial o Corinthians, do nosso amigo Arthur. E então, logicamente que mudou, a geografia mudou, muitos clubes foram fundados, e isso acabou, obviamente, o Juventus criando alguns concorrentes na categoria de base. Mas mesmo assim, a gente entende que o Juventus, a região é muito boa, ela pode ser melhor explorada. A base está no processo também de reestruturação. Hoje, a base é terceirizada. O Anderson Lima é o coordenador da base, juntamente com o Juninho Daltec, que é um investidor que dá um suporte financeiro para a base. Mas a gente sabe que mesmo assim tem as dificuldades, porque o futebol é custoso. Então, aquele Juventus antigamente era um clube que tinha, pelo menos as informações que eu tenho, que passaram para mim, tinha um investimento, o Juventus tinha um investimento na base, era um clube que investia na base, a procura era muito grande, talvez também por não ter tantos clubes na região, e aqueles meninos que de repente não ficavam no Corinthians, não ficavam no Palmeiras, acabava indo para o Juventus. O Juventus conseguiu criar uma base muito forte, tanto é que o Juventus teve jogadores que serviram a base da seleção. Hoje, pensar nisso, que um clube como o Juventus servirá a seleção brasileira de base, é algo impensável. Então, assim, nós estamos tentando resgatar, mas existe sim essa diferença. A base do Juventus, ao meu ver, ela era muito mais aproveitada. Tinha mais jogadores servindo a categoria profissional. Até numa conversa informal com o Sérgio, eu não me recordo do jogo, Sérgio Soares. Ele falou que, eu acho que, salvo engano, foi o Corinthians. O último jogo que ele fez contra o Corinthians ou contra o Palmeiras, não me recordo. Sérgio, quando era jogador. Ele falou que em campo tinha 9 jogadores da base jogando. Lembrei, não foi nem Corinthians nem Palmeiras, foi São Paulo.
O Juventus ganhou no Morumbi, salvo engano, de 2-0, e o Sérgio Soares falou que o Juventus tinha 9 jogadores da base atuando no profissional. E hoje isso é impensável, é muito difícil hoje. Então, ao meu ver, aquele Juventus antigamente aproveitava mais a base, tinha um processo mais longo. É óbvio que a legislação era outra, o sistema era outro, mas o Juventus conseguia especializar e aproveitar os atletas de base no time profissional. É o que a gente está tentando. A gente sabe que não é fácil, não é um processo curto, processo longo, mas tenho certeza que nós vamos conseguir. Hoje em dia, administrar um time de futebol é muito mais fácil, Eduardo? Olha, eu não sei como que era antigamente, né? Mas hoje não é fácil administrar um time de futebol. Primeiro, tem os atletas, tem a comissão técnica, tem todo o staff. Por exemplo, o time profissional tem a cozinha, então começa ali o trabalho na cozinha, a alimentação tem que ser muito boa, servir todas as refeições com qualidade, é o combustível dos atletas. Então, todos os setores da empresa, do clube, precisa estar trabalhando em consonância. Se alguma coisa der errada, pode ter certeza que vai refletir lá dentro de campo. Não é? Quando eu cheguei no Juventus, em outubro de 2022, alguns departamentos eram terceirizados. Hoje não são mais. É o Juventus que tem a gerência e a administração do departamento. Um deles é a cozinha com a nutrição. O outro é o departamento médico, que era terceirizado. Hoje os profissionais são do Juventus, inclusive da cozinha. Isso que é muito importante para que todos possam ficar por dentro. Edmundo Lima Filho, para você falar com o nosso querido Eduardo Alves a respeito desse Juventus, você que conhece muito as coisas lá do Moleque Travesso, fique à vontade para você também fazer a sua pergunta ao Eduardo Edmundo. Oi, Eduardo, deixa eu fazer uma pergunta assim, daquilo que era quando eu frequentava ali a Javari, né? Muitos garotos, né, saíram ali da quadra do futsal. Hoje eu não sei, claro, há tempo que eu não vou até lá, como que ainda existe esse intercâmbio da garotada que está lá no futsal, naquela quadra que tem ao lado, nem sei se ainda existe aquela quadra, eles são aproveitados, eles têm um outro lugar para treinamento, aonde é procurada essa garotada da base? Como que é feito esse sistema da garotada da base para chegar lá em cima na categoria principal? Edmundo, a pergunta é excelente, muito pertinente. O Juventus tem uma tradição no futsal. Um exemplo, o Fernando Diniz começou lá no futsal do Juventus. Só que acontece, hoje o Juventus ele não tem todas as categorias de base. Começa já no 15. A gente sabe que no futsal começa ali com 7, 8, 9, 10 anos, o garotinho começa jogando futsal. Então essa transição o Juventus tem perdido nos últimos anos. O Juventus não tem o 11 e o 13, por exemplo, no Campeonato Paulista, que atrapalha essa transição. Por que não tem, Edmundo? Por conta de investimento. É muito custoso hoje você manter uma equipe profissional, ainda com jogadores com vínculo não profissional. Por exemplo, a federação ela cobra a arbitragem, uma série de coisas que acaba custando para o clube. Ambulância, que você precisa ter ambulância, tudo isso é muito caro. Um jogo, por exemplo, da base, que acompanha as duas categorias, o 15 e o 17, custa em torno de R$10 mil, um jogo em casa. Então, isso é muito caro. Então, essa transição, o Juventus ele perdeu, mas as informações de bastidores, que no próximo ano, certamente essas categorias vão retornar, e aí o Juventus vai voltar a ter essa transição do futsal para o futebol de campo. Hoje não tem. Arthur Ortega, você também fique à vontade para fazer a sua pergunta ao Eduardo Alves, o nosso convidado desta noite, Arthur. Primeiro citar, você disse sobre Corinthians e Juventus, o gol do Ataliba, teve um que o Edmundo apitou, né, que foi Corinthians 1, Juventus 1, Juventus deu uma canseira no Corinthians, gol de bicicleta do Silva, e foi em maio, Dia das Mães, né?
O Edmundo estava lá apitando, certamente deve ter prejudicado o meu Corinthians, mas faz parte da vida, não vou ficar magoado com isso aí não, com o Edmundo, é nosso amigo. Eu queria perguntar sobre bastidores, é claro, a gente traz um profissional aqui, a pergunta é sempre fora do que a gente vê nos programas de esporte. O Corinthians, que tem feito contratações maravilhosas, a gente sempre volta no tempo e lembra do De Federico, que apelidamos de Devederico, que era uma época que se entregava um DVD para o gestor de futebol, falava aí, ó, o cara joga muito, pegava os melhores momentos e entregava, e tinha essa contratação, e tinha esse tipo de contratação. A gente sabe, não vou entrar no detalhe dessa contratação específica, né? Mas eu queria saber como é que você trabalha, Eduardo, o que você puder falar, claro, né? Os profissionais que trabalham com você, como é que eles chegam? Eles apresentam um site, vídeo no YouTube, filmagem de um jogo que o seu funcionário visitou. Como é que funciona isso? Eu tenho muita curiosidade desse bastidor aí. Arthur, hoje o Juventus dispõe de uma comissão efetiva. Quando eu cheguei em 2022, o Paulo era o preparador físico, o Eliel, treinador de goleiros, o Luizão, treinador do 20, mas já fazia a função de auxiliar da casa, do profissional, e o Marcel era o coordenador do profissional. Isso lá em outubro de 2022. Mantivemos esse quadro durante a Série A3 de 2023, e a partir da Copa Paulista de 2023 isso mudou. O Paulo passou a ser o coordenador técnico, o Marcel, gerente de futebol, o Luizão se manteve como auxiliar da casa, o Eliel como treinador de goleiros, e eu passei para a função de diretor executivo de futebol. Então, hoje, a composição é a seguinte: Eduardo, diretor executivo de futebol, Marcel, gerente de futebol, Paulo, coordenador, Luizão, o auxiliar técnico da casa, o Jorge, supervisor, que faz toda a supervisão da equipe, e temos o analista de desempenho, que é o Guilherme Diniz. Como que nós façamos a contratação de um atleta? O atleta vem indicado, seja pelo treinador, seja por mim, seja por qualquer membro da comissão técnica, que isso é aberto, não é fechado. Às vezes também vem através do presidente, o presidente recebe mensagens de empresários, enfim, no WhatsApp ele encaminha para a gente. A princípio eu faço uma análise superficial, vejo os números, os clubes que o jogador atuou, vejo o vídeo, passo para a minha comissão efetiva, que é o Marcel, Luizão, e para o Guilherme analista. O Guilherme vai atrás de informações do atleta, como eu também vou, como o Marcel vai, o Luizão, enfim, a equipe inteira. Procuramos saber, primeiro, perfil técnico do atleta, se ele se encaixa naquilo que estamos buscando. Segundo, perfil particular, como que é esse atleta no dia a dia, dentro da equipe. E também façamos uma análise social, como que é esse atleta, como que é a vida dele, como que ele se comporta em suas redes sociais, seu rol de amizade, tudo isso é importante quando nós vamos contratar um atleta. Conhecer de fato o atleta. Porque muitas das vezes, Arthur, o que se conhece é a pessoa do atleta. Mas é importante conhecer o lado pessoal dele, o lado familiar. Não é? Porque eu acho que isso é o mais difícil. A parte de campo tem muita gente ali ajudando esse jogador. Agora, a parte pessoal é muito difícil. Muitas das vezes o jogador não se desenvolve por conta disso. Ele tem algum problema particular que a gente não sabe, não fez uma entrevista antes da contratação e, consequentemente, a gente não consegue ajudar esse atleta. Então, assim, a análise é essa. Verificamos o perfil do jogador, ele se enquadra. Precisamos, por exemplo, de um jogador de um extremo de força e velocidade, um jogador que tem uma estatura mediana, não pode ser um jogador tão baixo, porque nós já temos no elenco, então vamos buscar um perfil diferente. Então, passou nessa primeira análise, vamos ver os números, o vídeo, procurar mais informações do atleta e depois falar sobre o lado pessoal, o lado profissional, com outros profissionais, e depois desse apanhado de informações, nós tiramos a nossa conclusão para contratar o atleta. E nesse trabalho, o Eduardo, eu lhe pergunto o seguinte:
Antigamente nós não tínhamos o executivo do futebol, como é o teu caso hoje, que é essa pessoa. Existe uma equipe trabalhando em volta de tudo isso que está envolvendo o futebol no clube. Antigamente a gente tinha o vice-presidente de futebol, ele que tinha que se virar juntamente com o técnico do clube. O técnico é o João Carlos. O João Carlos chegava lá, olha, eu quero o Edmundo como meu centroavante, e o Arthur eu quero como volante, pronto. Aí ele chegava e falava, quanto que custa? Custa tanto. Eu percebi, pelo que você está colocando, que esse trabalho é muito mais detalhado hoje em dia e o trabalho não é um trabalho simples de chegar e apresentar, como o Arthur perguntou a você a questão de se é por vídeo, isso e aquilo outro. Antigamente, o cara fez 2, 3 gols, tá legal, perfeito, esse cara é bom. É meio campista, ele desarmou, maravilha, vamos contratar esse cara que vai se encaixar perfeitamente. Aí eu lhe pergunto, quanto tempo se gasta para se fazer uma análise de um jogador, de um atleta, para que ele possa ser contratado por uma equipe? No caso, aí, o Juventus, ao qual você é o executivo. Via de regra, 1, 2 dias, esse processo dura mais ou menos isso, 1, 2 dias, não passa disso. Obviamente que às vezes falta alguma informação, ou aquele jogador é um jogador que atuou pouco, ou no nível menor, e aí nós não temos tantas informações na internet, como, por exemplo, vídeo de jogo inteiro, porque muitas das vezes é importante você assistir um jogo inteiro do jogador. Um não, mais de um jogo, né? Para você ver o comportamento dele numa partida oficial. Os melhores momentos, como o Arthur falou, realmente, coloca-se os melhores momentos e ali você não vê defeito do jogador, só vê a qualidade dele. Então é importante também nessa análise assistir o jogo inteiro. Como a equipe é grande, então a gente consegue dividir as tarefas, cada um exerce uma determinada função, conseguimos aí em 1 ou 2 dias analisar o perfil de um atleta. Obviamente que a negociação ela se estende, porque vai entrar na questão salarial, tempo de contrato, às vezes uma produtividade, tudo isso é ajustado nesse período. Às vezes o jogador tem empresário, aí passa para o empresário demora 1, 2 dias para retornar, porque está conversando com outros clubes. Então acaba demorando, às vezes, o retorno, o feedback do empresário. Mas a nossa análise ela costuma ser rápida, 1, 2 dias a gente já tem uma visão aí de um atleta que a gente pretende contratar. E aí, no caso, por exemplo, hoje, o Eduardo, você administrando o Juventus saiu do Campeonato Paulista da Série A2, agora já vem a Copa Paulista, né, que já é um projeto diferenciado que vocês estão trabalhando. Esse trabalho, existe toda uma estrutura que vocês fazem, uma análise, como que vai ser já o próximo campeonato, no caso a Copa Paulista. Tudo isso envolve todos esses profissionais que trabalham ao seu lado. Queria que você falasse um pouquinho agora em termos de campeonato, porque você deu uma explicação aí com relação aos atletas, que é importante isso. Depois o Arthur, o Edmundo já vão lhe perguntar a respeito disso. Mas eu queria já dar uma adiantada com relação à participação do clube em competições. Como é que funciona esse trabalho? Perfeito. A equipe que disputou a Série A2 de 2024 era uma equipe com pouco de jogadores com mais rodagem, jogadores que atuaram em Série C, Série B, até jogadores que atuaram recentemente na Série A do Campeonato Brasileiro, como é o caso do Diego Ferreira. Na Série A2, o perfil, na Copa Paulista, perdão, o perfil é outro. Por quê? Primeiro, não temos cota de TV. Não dispusemos esse valor. Ou seja, a federação ela não faz aporte nenhum. O que nós temos o dinheiro, o valor através de patrocínio, de investimento, de empresários que possam colaborar com o clube. Então isso já é uma dificuldade. O orçamento ele cai muito. Até o público, como Ortega foi lá na Javari, nos jogos da Série 2, na Javari, na Série 2, o público é um, na Copa Paulista é outro. Menos gente na Copa Paulista. Então tudo isso, o planejamento, a montagem da equipe, também é pensada nesse sentido.
Até porque os jogadores que jogam a Série A2, muitos se empregaram numa situação melhor. Por exemplo, nós tivemos jogadores que saíram do Juventus para a Série C do Campeonato Brasileiro. Campeonato um pouco mais longo, 19 jogos, a nível nacional. O jogador prefere sair do Juventus para jogar uma Série C. Jogos televisionados e tudo mais. Nós tivemos um atleta que saiu agora, está indo para Portugal, vai jogar a Primeira Liga em Portugal. Então ele sai de uma Série A2 para uma Primeira Liga. O salário, muito provavelmente, aí eu chuto 8, 10 vezes mais. Primeiro que já vai receber em euros. Não é? Então, a montagem do elenco para a Copa Paulista é muito diferente de uma Série A2. E entrando já na montagem da Copa Paulista, é uma equipe com perfil mais jovens, jogadores que têm uma certa rodagem, mas ainda não atuou no cenário como São Paulo, de repente jogador que joga lá no Mato Grosso, joga na Bahia, não é? E a gente busca trazer e dar oportunidade na Copa Paulista, mas obviamente precisa ter os jogadores um pouco mais experientes, como o caso do André Dias, que tem contrato e se mantém para a Copa Paulista. O Marlon, centroavante, também continua na Copa Paulista. Então é necessário a inclusão desses atletas mais experientes. Mas a base da equipe é montada com jogadores mais jovens e jogadores que vêm em busca de uma oportunidade. Eu vou citar um atleta que ano passado nós conseguimos fazer a inclusão dele na equipe, que é o João Torres. Ele fez uma excelente Copa Paulista e foi para o Primavera jogar a Série A2. E é um atleta que hoje ele abriu mercado em São Paulo. Correia, zagueiro, também ano passado, jogou a Copa Paulista, foi jogar a primeira do Paranaense, depois foi jogar a primeira do Goiano e está no craque de Catalão para jogar a Série D. Então, o jogador na Copa Paulista é um jogador nesse perfil, que ele vem em busca de oportunidades. Eles já sabem, os empresários sabem, que a Copa Paulista não paga a mesma coisa que paga numa Série A2, então o jogador vem em busca da oportunidade. Então, o perfil, entrando na montagem do elenco, é uma equipe mais jovem, com jogadores promissores, muito provavelmente alguns desconhecidos do mercado paulista, mas é uma aposta fundamentada, obviamente, com aquela análise que a gente faz. Edmundo, a sua pergunta para o Eduardo, lembrando que a Portuguesa também está na Copa Paulista, aí vai estar no grupo do Juventus, se não me falha a memória, né, Eduardo? Isso, está no nosso grupo. Mas é no sentido que o Eduardo já passou para nós agora, é a mesma Portuguesa, não vai trabalhar, praticamente a Portuguesa toda, os jogadores foram dispensados para disputar Série A, Série B, Série C do Brasileiro, então vai ser uma remontagem para a Copa Paulista. É como o Eduardo estava falando, é uma oportunidade para pegar jovens, né, principalmente sub-20, e encaixar com esse pessoal que quer aparecer para o futebol. E falando nisso, Eduardo, eu entro num assunto que você já colocou alguma coisa, mas o Juventus também foi uma vitrine para o futebol paulista, há tempos atrás. Jogadores eram cobiçados por Palmeiras, São Paulo, Corinthians, muitos deles jogaram em Corinthians, em Palmeiras, São Paulo, Santos, tudo mais. Como que o Juventus consegue hoje, através de estar trabalhando com empresários, ter uma rentabilidade na venda desse pessoal? Porque, ultimamente, eu tenho percebido para algumas equipes, inclusive grandes de São Paulo, que o jogador vem, tem 50%, às vezes 50%, 60%, 70% na mão do empresário e o clube fica a ver navios, né, pegando uma míngua, né, daquilo que é o valor global desse jogador. Como que age o Juventus atualmente sobre essa situação? Edmundo, Juventus até 2022 tinha o certificado de formação da CBF, perdeu porque há uma série de requisitos que a lei impõe e, ao meu ver, isso precisa ser mudado porque o Juventus, como, por exemplo, Flamengo de Guarulhos, Taubaté, um clube que eu trabalhei, ao meu ver, não pode ter os mesmos requisitos que a lei exige, por exemplo, do Flamengo, do Palmeiras. Obviamente que o Flamengo vai cumprir, o Palmeiras tem muito mais condição de cumprir. Então, ao meu ver, isso precisa ser revisto, é o primeiro ponto. Contudo, o Juventus iniciou novamente
o processo de formação está em vias de concluir, acredito que mais 30 dias, porque é um processo moroso, é uma série de documentação, você precisa preencher um requisito, como eu disse, para mim extenso para os clubes menores, mas é necessário. Essa é uma maneira de você começar a se blindar. Você tem a formação, então o seu atleta não sai mais como sai, da maneira que sai hoje. Para sair, precisa indenizar. E existe também, quando o atleta tem um contrato de formação, uma ética entre os clubes. O jogador não vai simplesmente pedir a rescisão e sair de um clube para o outro, que os clubes respeitam muito. Mas, como você citou os empresários, pega um atleta do Juventus, tem contrato até dezembro, por exemplo, contrato não profissional. E aquele empresário sabe que o Juventus não tem certificado de formação. E esse menino começa a despontar no Juventus agora no Campeonato Paulista, seja 15, 17 ou 20. O empresário, desculpa o termo, malandramente, já começa a negociar com um outro clube, falando, olha, eu consigo tirar esse atleta do Juventus, de graça. E aí realmente consegue mesmo, porque não há mecanismo, não há segurança jurídica para aquele clube que não tem o certificado. Então, o menino tem um contrato não profissional, acabou o contrato, ele vai embora. E mesmo não findando o contrato, ele pode, o menino menor de idade, com o seu representante legal, solicitar a liberação, porque há amparo legal para isso. Então, os clubes que não têm certificado de formação, ele está na mão dos empresários. E aí ele precisa fazer esse fatiamento e acaba perdendo um percentual maior. Porque é a única maneira que o clube tem de repente, salvaguardar alguma coisa. É abrindo mão de algo que, em tese, está na mão dele, mas os empresários acabam articulando e tirando esse atleta do clube. Aconteceu com o Juventus recentemente, eu não vou citar o nome de um atleta, nós tínhamos uma proposta oficial de um clube da Série A do Campeonato Brasileiro. Esse garoto jogou a Copa São Paulo, a proposta chegou, foi passado para a presidência, mas, enfim, o empresário, juntamente com a família, acabou, não sei para onde esse jogador foi, tá na mão do jurídico, mas acabou não renovando com o Juventus e o menino saiu. Não sei para onde ele foi, mas o Juventus tinha uma proposta oficial em janeiro, e esse menino aguardou até março para sair do clube, porque o contrato dele acabava em março. Arthur Ortega. Eduardo, assim, eu vi o presidente do São Paulo sendo perguntado num programa sobre a saída do Endrick do São Paulo ainda menino, indo jogar no São Paulo, no Palmeiras, melhor dizendo, né? E ele citou uma palavra, falou checklist, falou que ele iria aprimorar o checklist para isso não acontecer mais, né? Como é que funciona esse checklist no Juventus? De repente às vezes o menino não tá com algum problema particular, ele não consegue, é um pouco mais tímido. Como é que funciona? Que etapas que vocês fazem aí para antes de fazer a dispensa, de repente não se arrepender e ver o cara brilhando em outro time? Arthur, hoje na base, eu não tenho muito contato com a base porque eu sou o gestor do profissional, o executivo do profissional. A base hoje ela é terceirizada. Mas eles têm um processo, sim, porque às vezes eu converso com o Anderson, tem um processo de avaliação, tanto de inclusão do atleta, como também a saída do atleta. Eu não sei dizer à risca para você como é esse processo, porque eu não faço parte desse processo. O que eu posso falar é do profissional. Do profissional, façamos essa análise de material, de vídeo, comportamental, tanto profissional como pessoal, para contratação. E quando acontece uma demissão, que é muito difícil, até porque o contrato é muito curto. Por exemplo, nós contratamos jogadores com apresentação dia 22 de novembro de 2023. Com um contrato até dia 15 de abril, porque a final foi dia 13. Então, o contrato é muito curto. É muito difícil acontecer uma demissão. E quando nós diagnosticamos um problema,
até a troca é difícil. Primeiro, que não tem tempo. Segundo, que o mercado é escasso para esses times menores. E terceiro, que o próprio regulamento da competição permite com exceções. Você pode trocar 4 atletas quando acaba a primeira fase e às vezes você não consegue encontrar um atleta no mercado. Então, assim, o processo de demissão hoje no Juventus, na minha gestão, praticamente não tivemos demissão durante a competição. O que nós tivemos foi um ato de não renovação, simplesmente por não performar, e um outro atleta por ato de indisciplina, reiterado. E aí acabamos não contemplando esse atleta com a renovação. Mas hoje é basicamente isso, a análise de contratação e a demissão. Não posso ser mais rigoroso nas informações, porque não tivemos uma ou duas não renovações de jogadores por conta de uma performance, ao nosso ver, abaixo do que a gente esperava, e também por um ou outro ato de indisciplina. Perfeito. Agora, Eduardo, com relação a isso que você coloca, aí eu faço-lhe uma pergunta diferenciada em cima dessa questão de disciplina, de jogadores, principalmente diretamente na sua área, no que é o profissional. A torcida pega no pé dos dirigentes. Você é um profissional contratado. Como é que é essa questão da pressão da torcida em cima desse dirigente executivo, que é o seu caso, ô Eduardo? Na verdade, no Juventus, logo quando eu cheguei, eu não sei quem passou meu telefone, mas eu recebi mensagem no meu WhatsApp de torcedores. E eu, assim, particularmente, se o camarada não me ofender, não me ameaçar, eu converso numa boa. Via WhatsApp, via redes sociais. Muitos mandam mensagem no Messenger, né? Eu respondo numa boa. Desde que não me ofenda e não me ameace, se ofender também assim, você é incompetente, você não serve para trabalhar no Juventus. Por mim, tudo bem. Não tem problema nenhum, a opinião dele. Acho que ele está no direito dele, como torcedor, criticar o executivo. Quando eu cheguei, fui bastante xingado, enfim, a torcida não me conhecia, pegou a campanha lá do Taubaté, enfim. Que é outra situação, outro clube, uma outra empresa, é outra cabeça, é outra mentalidade, é diferente. Quando nós iniciamos a Copa Paulista do ano passado e classificamos, aquele torcedor que lá no início me xingava, já veio com outro discurso. Espero que você fique para 2 no ano que vem, dá sequência no trabalho, eu acho que agora você está começando a mostrar o seu trabalho. Quando nós classificamos para a segunda fase da Série 2 de 2024, esse torcedor já foi totalmente diferente. Né? Você não pode sair do Juventus, o presidente precisa prorrogar seu contrato e tudo mais. Mas a gente sabe também, se agora na Copa Paulista, perder jogos para a equipe que não pode perder, como existe uma rivalidade com a Portuguesa, já vão pedir a cabeça do Eduardo. Não é? Já vão falar que o Eduardo não presta, que o Eduardo é incompetente. Então, eu estou preparado para isso. Eu sei que o futebol é resultado curto, em curto prazo. É difícil você falar no futebol em resultado de médio a longo prazo, porque você mexe com a emoção do torcedor. O torcedor é emoção. Ele não vai esperar o resultado daqui a um ano. O torcedor do Juventus não vai esperar para 2025 nada mais, nada menos do que outra semifinal. Eles não vão aceitar menos do que isso. E eles estão na razão, eu concordo. Mas o meu relacionamento com eles, para mim, é ótimo. Nunca tive nenhum tipo de problema, porque eu sempre me dispus, sempre me coloquei à disposição de conversar, de ter um diálogo. Nunca tive esse problema. Falo com qualquer pessoa que mandar uma mensagem na minha rede social, eu respondo. Posso demorar alguns dias, mas eu respondo. Aí eu te pergunto uma outra coisa, vou emendar em cima disso daí. O treinador de futebol dentro de uma equipe, ele sempre está em corda bamba, porque perde 2, 3 partidas, manda o cara embora. E o executivo de futebol, como é que ele vive também numa corda bamba assim? Eu acho que o executivo sobrevive um pouco mais.
O executivo, até porque o executivo ele tem a possibilidade de trocar o comando técnico, né? Agora, se trocar o comando técnico não dá resultado, pode ser que o executivo também entre na mira do presidente. O executivo, acho que tem uma oportunidade maior que o treinador. Quando eu falei de toda essa parte da reestruturação do Juventus, o torcedor comum não quer saber nada disso. Ele não quer saber se o Juventus gastava mais com a cozinha e hoje gasta menos. Ele não quer saber se o atleta comia mal, hoje come melhor. Ele não quer saber nada disso. Ele não quer saber se o departamento médico era terceirizado e hoje não é, e o clube gasta menos. Ele quer saber do produto final, do resultado. Deu resultado? Não importa tudo isso. Mas para chegar no resultado, você precisa estruturar o clube. Você precisa dar estrutura, condição de trabalho para a comissão técnica, para o staff, para os atletas, principalmente para os atletas. Eles são os artistas, a grande verdade é essa. E os atletas precisam se preparar da melhor maneira. O Edmundo, que acompanhou dentro de campo, pode falar bem disso. Ele sentia quando um atleta estava bem, quando não estava bem. E ele acabava pegando amizade com os jogadores. Os jogadores às vezes falavam para ele, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não é? Então, assim, se o jogador não estiver preparado hoje, esquece. O esporte evoluiu muito e precisa... Hoje não é mais jogador, é atleta profissional de futebol. Se não estiver preparado, não consegue desempenhar um bom trabalho. E a gente é a mesma coisa. Se não se preparar, não tiver atento ao mercado, antenado ao mercado, não montaremos uma equipe competitiva e vamos sofrer. Edmundo, a sua colocação. Eduardo, o que eu digo é o seguinte, você colocou bem. Nós participamos, né, com jogadores antigos, tanto é que até hoje tenho grandes amizades com todos, né, inclusive os jogadores falecido Deodoro, né, que foi agora há pouco tempo, Bizi, um grande ídolo do Juventus, na época com o Oscar Amar, sabe? Toda aquela turma do Juventus. Você bem disse, pela amizade que nós tínhamos. Hoje aparece muito a questão da assessoria do jogador. Essa questão da assessoria do jogador que me marca também. Porque eu vejo às vezes que o jogador quer, por exemplo, ficar no Juventus. Não quer ficar, ele quer... ele gosta do Juventus, ele tem amor pelo Juventus. Ainda não chegou aquela oportunidade dele ir para um grande clube, mas ele acha que ele ficando ali no Juventus, ele vai conseguir o sonho dele. Aí eu pergunto para você, dentro do Juventus, existe muito esses caras que vêm assessoria, até de imprensa, né? O cara fazer aquele marketing na imprensa. Como que você consegue tratar esse garoto que já aparece aí para vocês? Aquele meu assessor vai conversar com você. Como você consegue tratar esse momento desse garoto? Porque quando está no Palmeiras, no São Paulo, cada um tem o seu. Tudo bem. No Corinthians, no Santos, tá? Agora, nós, Juventus, como que é tratado esse tipo de... Edmundo, hoje, um menino de 13 anos tem empresário. O garoto com 13, 14, 15 anos já tem alguém representando ele. O que acontece, do meu ponto de vista? Há empresários muito bem preparados, muito bem antenado, estudado, que conhece o mercado no modo geral. Ele conhece o jogador, a parte técnica, o empresário conhece a parte jurídica, porque tem um suporte jurídico, conhece porque tem uma pessoa do marketing, da comunicação por trás daquela empresa. Esse empresário é mais fácil de lidar, porque ele conhece todos os setores hoje do esporte. Agora, tem empresário que não conhece nem de futebol, ele acha que o atleta dele é acima da média, ele acaba atrapalhando o jogador. O jogador até é um bom jogador, mas ele acaba atrapalhando. Por quê? Ele acaba dando opinião, acaba mimando muito esse atleta, o jogador fica de fora. Tem empresário quando o jogador fica de fora, não é relacionado, ou o treinador tira do time. O empresário se reporta a mim para perguntar, eu não respondo. Eu não tenho que nem responder isso para você. Isso não é uma relação sua com o clube. A sua relação de empresário é na hora da negociação.
da inclusão e depois da saída do atleta. Agora, por que ele não performou, por que o treinador tirou, isso não é uma relação do empresário para com o clube. Esse é o meu entendimento. Mas muitas das vezes o empresário acaba passando essa linha e acaba entrando nessa seara, que é discutir a parte técnica e tudo mais. E, para mim, isso é prejudicial, muito prejudicial. A função do empresário é essa, fazer a inclusão do atleta perante o clube. Fez a inclusão, ok. Depois disso, ele vai assessorar o atleta em outras vertentes. Por exemplo, o marketing, a comunicação, como ele deve se reportar em suas redes sociais e tudo mais. Agora, a parte técnica, ao meu ver, não compete ao empresário. E isso tem dificultado muito, porque muitos empresários hoje entram adentro da parte técnica. Arthur Ortega. Minha pergunta para o Eduardo, a gente escuta muito uma pequena guerra entre treinadores brasileiros e estrangeiros. Quando o treinador brasileiro é demitido, pega, por exemplo, o Carpini, agora recente, né? O Carpini, a torcida do São Paulo não queria mais ele, era burro todos os jogos, não estava insustentável. Mas a gente sabe, nos comentários da imprensa, parte da imprensa de alguns programas que eu vi, ex-jogadores e ex-técnicos, eles declaram o seguinte, o próprio Jorginho, que foi do Juventus, falou isso daí. A paciência é maior do dirigente com o treinador estrangeiro. Na sua ideia de gestão, é isso mesmo que acontece ou os jornalistas estão equivocados? Esse tipo de jornalistas que nem o Edilson, assim? Arthur, bem na verdade, eu não vejo os treinadores estrangeiros mais preparados que os treinadores brasileiros. Esse rótulo que se criou acabou dando uma segurança maior para os treinadores estrangeiros. Eles são melhores preparados que os treinadores brasileiros. Pode ser que os europeus, pela cultura, eles vêm num processo de estudo anterior ao nosso. Até porque a CBF, o curso, as licenças, é uma coisa recente, não é antiga. A licença da CBF. É coisa de 30, 40 anos atrás. Então, acho que é uma questão de cultura. Uma questão de cultura. Bom, os treinadores brasileiros são capazes, são capacitados. Muitos jogaram futebol profissionalmente, se não jogaram, trabalham com futebol há muitos e muitos anos, conhecem o futebol muito bem. Essa questão, acho que virou uma questão até cultural. O treinador estrangeiro é melhor. Por que é melhor? Se pegarmos o Abel hoje no Palmeiras, o Abel ele foi uma aposta. Ele não era um treinador de grandes conquistas. O Palmeiras apostou e deu certo. Nada mais justo do que dar essa segurança para o Abel. Não é? Dar um salário melhor, um tempo maior de contrato. O Abel, se não ganhar nada, melhor dizendo, se não ganhar mais nada em 2024... eu tenho para mim que o Palmeiras não deve romper com o Abel. Deve dar continuidade em 2025, porque já ganhou muito. Então, eu acho que criou-se esse rótulo, que o treinador estrangeiro é melhor, mas um exemplo, até extraindo uma fala do Diniz, que ele falou do Botafogo, e é verdade, a grande verdade, o Botafogo trocou de treinadores por um período maior, o próprio Cruzeiro traz estrangeiro, a gente não vê um avanço notório do Cruzeiro, pode ser que internamente a correção do processo de ter ficado mais tempo na Série B vai levar um certo tempo, mas eu enxergo dessa maneira. Criou-se um rótulo, que o treinador estrangeiro é melhor, então os caras vão chegar e vão ter mais oportunidade que o treinador brasileiro. Acho que é basicamente isso. Edmundo, nosso tempo é curto. Já vou pedir para que você possa fazer a última pergunta aí para o nosso convidado desta noite, o Eduardo Alves, executivo de futebol do nosso querido Juventus, Edmundo. Bom, Eduardo, antes de tudo, quero te agradecer realmente, sua presença foi muito boa, já estou recebendo aqui na minha rede aí, que está muito legal o programa. Eduardo, só para finalizar a minha parte, eu sei que é uma coisa que envolveria, desde você, toda a comissão técnica. Nós vimos os problemas Noroeste, Velo Clube, Marília,
citando algumas das equipes que tenham direito a jogar a Copa Paulista, já estão classificados na Federação Paulista na Série A1, outros já estão na Série A2, enfim. Isso daí acarretaria, por exemplo, o Juventus também deixar essa vaga? O que poderia acontecer? Aí envolve, como eu falei, vocês e a comissão técnica toda, né? Teria algum problema disso? Ou a presidência do Juventus insistiu de continuar a jogar a Copa Paulista? Edmundo, em relação ao Juventus, a Copa Paulista faz parte do calendário do Juventus, calendário anual. O Juventus vem jogando a Copa Paulista já há alguns anos. O presidente não passou na cabeça dele não jogar a Copa Paulista, e eu entendo ser necessário, até para você conseguir dar uma continuidade no trabalho. Você falou do Noroeste. O Noroeste jogou ano passado a Copa Paulista, basicamente com a mesma estrutura da Série A2 ano passado, e o time do Noroeste, que subiu e conquistou acesso agora em 2024, basicamente o time da Copa Paulista do ano passado. O Noroeste conseguiu manter uma base e conseguiu acesso. Então, eu acho de suma importância essa continuidade. Eu tenho para mim que a equipe como o Noroeste não vai jogar a Copa Paulista agora por uma questão de reestruturação. É muito custoso jogar a Série A1. Então, o Noroeste, o Velo também. Estádio, gramado, formação da equipe, é um outro nível de atleta. O atleta de Série A1 é um outro perfil. Então, essas equipes, não é o caso do Marília, mas o Noroeste em especial e o Velo Clube, eu estou fazendo essa leitura. Vão deixar de jogar a Copa Paulista para investir na estrutura geral, desde o campo até o departamento médico e tudo mais, para conseguir montar uma equipe competitiva para 2025. Porque se não estruturar, corre o risco de subir e cair. O nível é muito forte da Série 1. Muito forte. Arthur Ortega, sua última pergunta ao nosso convidado, Eduardo Alves. Eu vou perguntar para o Eduardo se o Juventus promete a Libertadores em 2030, já está no projeto aí, no papelzinho. Não, brincadeiras à parte aí. Eu gostaria de saber como é que funciona essa questão o Juventus quase subiu para a Série A. Certamente enfrentar São Paulo, Corinthians, Palmeiras. Eu lembro que a Portuguesa, logo no primeiro ano que subiu, jogou uma partida, acho que em Manaus com o Corinthians, ou no Mato Grosso, Brasília, foi em Brasília, lembrei aqui. Na ideia de como é que funciona isso daí? O contato é feito primeiro com a federação? Eu falar, Arthur, eu não mexo com isso aí, eu sou o presidente. Como é que funciona essa estrutura? Se você é a favor disso, né? Porque você está tirando do campo. O Juventus o Rojavari seria o alçapão, né? Queria saber o que você acha disso, Eduardo. Obrigado pela presença. Só para finalizar, aquele 2-0 que você falou do Juventus, do Sérgio Soares, foi o Campeonato Paulista de 88. 88. O seu Sérgio comentou esses dias. Ele falou, Edu, tinha 9, acho que 9 ou 10, não me recordo, mas era um número bastante expressivo. Vamos lá, respondendo a pergunta. Realmente não faz parte da minha alçada, o presidente apenas fala, olha, surge uma situação assim assado, o que vocês acham? Não é? Quem decide é a presidência. Eu não vejo problema, até porque, depender do adversário, a Javari não comporta. E a federação já tinha até passado para a gente isso. Subindo, jogos contra os grandes, vai ter que direcionar para outro estádio. Inclusive, nós até pensamos, já estava até na programação, vamos tentar alugar o Pacaembu, não é? Tentar resgatar, inclusive, o Corinthians e Juventus, enfim, no Pacaembu. Então, nós já havíamos pensado nisso. Nós não pensamos em tirar do estado de São Paulo, até para trazer a torcida e tudo mais. E eu também não vejo necessidade. Mas o Juventus, hoje, alguns jogos não comportaria na Javari. Seria necessário, sim, fazer no estádio maior. Eu vejo como negócio. Acho que é importante. O clube precisa de dinheiro, precisa pagar as contas. Obviamente que não pode também ficar tirando muito os jogos do nosso torcedor, mas um jogo ou outro acho que se faz necessário. Beleza. Eduardo, as minhas duas últimas perguntas para você.
Primeira delas é com relação, hoje nós temos a tecnologia funcionando no futebol e na Série A2 a gente sabe que não existe essa tecnologia, que é o VAR. Como é que você, executivo do futebol, vê essa questão do VAR na arbitragem? Isso é óbvio, vem para auxiliar e beneficiar as coisas para ter um futebol muito melhor. Mas a gente vê muitos erros no VAR ultimamente, principalmente aqui no Brasil. Você, como executivo de futebol, como é que você está vendo esse trabalho do VAR, principalmente aqui no Brasil? Nós tivemos algumas reuniões na federação falando sobre a arbitragem. Teve um erro gravíssimo contra o 15 na Javari. O árbitro deu um pênalti, que não foi uma falta mais ou menos 1,5 m fora da área, o Bandeira na mesma linha, não ajudou o árbitro e deu pênalti para o 15. Foi absurdo. E o VAR, na Série 2, ele passou a ser implementado a partir da segunda fase. Eu acho de suma importância a implementação da tecnologia, sou totalmente a favor. Se vem para beneficiar, tem que ter, mas eu acho que o VAR está tirando um pouco da autonomia, por exemplo, do Edmundo. O árbitro tem erros aí do Campeonato Brasileiro agora, toma a melhor decisão, tomou a decisão correta, e vem o VAR, começa com uma série de questionamentos. E quando você vê a imagem em câmera lenta, obviamente que muda a conotação daquela jogada. Não era violenta, mas com a imagem em câmera lenta parece que o ato foi violento. Então, assim, é muito difícil porque o árbitro tem pouco tempo para tomar uma decisão. Então, ele vê um lance faltoso, ele apita, e aí vem o VAR, quando a situação permite o VAR, e fala, olha, não foi bem assim. E aí você ouve a conversa do árbitro com o árbitro ainda está com aquela primeira opinião, e o VAR vem com uma segunda opinião e começa, e o cara muda de opinião. Aconteceu recentemente, eu não vou citar nome, eu estive inclusive pessoalmente com essa pessoa, ela falou uma coisa e um árbitro assistente ali falou outra, e o próprio VAR mudou a decisão inicial dele. Então, o VAR chamou o árbitro para falar uma coisa e depois o VAR acabou mudando a própria decisão dele, inicial. Então, assim, é muito complicado, estamos num processo aí de construção, acho que precisa o árbitro estudar mais, assim, no sentido, não que eles não estudam individualmente, mas a federação precisa fornecer mais elementos, não é? Mais estudo, mais treinamento para os árbitros de futebol no país, porque a decisão é muito difícil e às vezes acaba comprometendo um campeonato e fica essa decisão atrelada a uma pessoa. A minha última questão com você, Eduardo, eu falei do VAR, já uma coisa só um pouquinho lento, tal, mais leve, né? Agora uma pesada. Treinador para o campeonato da Copa Paulista, está definido? Sérgio Soares continua no Juventus, sai? Como é que está essa situação? Eu consigo passar uma informação precisa para você amanhã, depois das 18 horas, vou te falar o porquê. Amanhã tem uma reunião com o presidente e vamos definir algumas situações, e uma delas é o treinador. O presidente já falou por aí o que ele pensa e tudo mais, por questão orçamentária, mas futebol a gente sabe que as informações hoje é uma, amanhã é outra. Então, com 100% de certeza, eu não posso te dar hoje, 100% de certeza. Amanhã, provavelmente, eu tenho como afirmar para vocês quem será o treinador na Copa Paulista. Seja o Sérgio, seja um outro nome por decisão, tanto da presidência como nossa, que tenha uma trajetória de sucesso, que faça um bom trabalho. O Juventus precisa disso, não é? Dessa retomada que veio ano passado com a classificação para a segunda fase e agora a semifinal do Campeonato Paulista. Que faça uma excelente Copa Paulista para que possamos dar sequência em 2025 e novamente tentar buscar o acesso. A gente sabe da dificuldade, o campeonato, na minha opinião, ano que vem, em tese, vai ser mais difícil que 2024, mas temos que continuar trabalhando forte e confiantes que possamos buscar esse acesso. Só para completar, nós entramos na competição de 2024 desacreditado,
mas internamente nós acreditávamos muito na equipe, faríamos uma excelente competição, e fizemos, faltou acesso, mas ao meu ver, fizemos uma ótima competição. Tá de parabéns pelo trabalho que vocês já desempenharam nesse ano de 2024 e esperamos que dê um sucesso maior ainda em 2025. Eduardo, eu quero agradecer a sua participação aqui, foi muito legal tê-lo aqui esta noite conosco. Com certeza, ainda no segundo semestre, quando tivermos aí a Copa Paulista, vamos poder bater esse papo novamente com você aqui no nosso Toque de Bola especial, para você trazer mais informações diretas aí do Juventus e quem sabe amanhã você também já possa dar o nome do treinador do Juventus para a sequência aqui do campeonato. Obrigado mesmo pela sua participação, viu, Eduardo? Eu agradeço imensamente pelo convite, agradeço você, agradeço ao Arthur, ao Edmundo. Foi muito bom conversar com vocês. Estou à disposição sempre, precisando, estamos aí. E faço o convite para vocês, assim que começar a Copa Paulista, o Arthur já esteve lá em alguns jogos, que todos façam essa visita para a gente, que vai ser de grande honra receber vocês na Javari. Com certeza estaremos lá. Eduardo, muito obrigado. Hoje aqui conosco, no nosso Toque de Bola especial, o Eduardo Alves, que é executivo de futebol do Clube Atlético Juventus, né? Do Juventus, o nosso moleque travesso. O moleque travesso que completou 100 anos. E daqui a pouquinho, depois dos comerciais, nós retornaremos aqui no nosso Toque de Bola com mais informações aí das grandes equipes e do Campeonato Brasileiro. Até já, meus amigos. Obrigado, viu, meu? Passa por obrigado, estou à disposição. Precisando. Chame a Ortega Consultoria de Negócios. Faremos uma avaliação completa, trazendo soluções personalizadas para desenvolver seu negócio. Ortega Consultoria de Negócios. WhatsApp 011 99894 0633. Ortega Consultoria de Negócios. O rádio é moderno, sabe se adaptar aos tempos e está sempre atual. O rádio transmite sentimentos, desperta sensações, une pessoas e divulga o seu produto de uma forma criativa e inovadora. Não perca o seu tempo e o seu dinheiro com propagandas que não dão o resultado esperado. Anuncie no rádio. Capengas Bar, Rua Bartolomeu de Torales, número 7, na Vila Mazei. Venha fazer o seu happy hour no Capengas Bar. O horário de atendimento de terça a sexta-feira, das 15 à meia-noite. Aos sábados, das 10 às 20 horas e servimos feijoada. E aos domingos o atendimento é das 12 às 20 horas no Capengas Bar, na Rua Bartolomeu de Torales, número 7, na Vila Mazei. Venha para o Capengas Bar. Voltamos a apresentar Toque de Bola especial. Estamos de volta aqui com o nosso Toque de Bola especial. Agora, no segundo bloco, nós falamos no primeiro bloco com o executivo de futebol do Juventus, o Eduardo Alves, que veio aqui para abrilhantar ainda mais o nosso Toque de Bola especial. É sempre importante termos essas pessoas participando, vamos voltar a esse trabalho de termos os entrevistados, esses convidados especiais participando aqui do nosso Toque de Bola especial. Mas agora o assunto, meus amigos, o assunto é outro. Semana passada, eu não sei se o Arthur ainda estava, ou se ele já tinha saído do ar, eu quase apanhei aqui do Edmundo, quando eu falei assim, que o Corinthians ia brigar para não ser rebaixado. E aí ele ficou bravo comigo, esbravejou. E aí agora eu falo o seguinte, Corinthians é o 18º colocado no Campeonato Brasileiro, já perdeu a segunda partida consecutiva nesse Campeonato Brasileiro. Edmundo, você ainda está com bronca minha porque eu falei que o Corinthians ia brigar para não ser rebaixado? Começo do campeonato, são só 3 rodadas, 2 derrotas, quer dizer, o Corinthians vai deslanchar agora? Como que é que você está vendo esse Corinthians, hein, Edmundo? Bom, não é a questão de que
que o Corinthians vai ser rebaixado. Eu acho interessante que o comentarista não tenha um pouco de habilidade da questão de saber que o campeonato não é feito de 5 rodadas, de 6 rodadas. Ele é feito de 38 rodadas. A equipe que pode estar mal no início pode tranquilamente chegar lá em cima. O ano passado nós tivemos o exemplo com o próprio Antônio Pereira no Cuiabá. Favas contadas para cair. E fez um estrago no campeonato, inclusive com o Botafogo. Então, na minha opinião, o Corinthians vai melhorar. Não é possível uma equipe da potência como o Corinthians, com um plantel, não é um super o plantel, concordo com você. Aí eu vou concordar. Mas não é um plantel que na terceira rodada o comentarista vem falar para o torcedor que o Corinthians vai cair. Me poupe. Se você é palmeirense, é um direito seu, você tem que vibrar pelo seu Palmeiras. O Palmeiras é realmente uma grande equipe, ontem não foi bem, mas você falar mal de Corinthians, me desculpe, Edilson, eu adoro você é sensacional, mas eu vou dar risada porque o Corinthians vai sair dessa. Mas eu não sei não, porque, olha, nós temos aqui o Palmeiras. O Palmeiras está brigando, ele está brigando para conquistar o título do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras. O Corinthians está brigando para não ser rebaixado, pelo que eu estou sentindo aqui. Então, a questão é essa. O Palmeiras está mostrando todo o seu potencial. Eu não sei nem qual que é a opinião do Arthur com relação a isso, hein, Arthur? Você tem uma opinião? Porque será que o Corinthians não está brigando para não ser rebaixado, Arthur? Edilson, o problema é o seguinte, é o histórico, né? Se você pegar o ano de 2023, o Corinthians lutou até o final do Campeonato Brasileiro para não cair. Teve alguns jogos fora do Brasileiro que não convenceram. Por exemplo, a semifinal na Sul-Americana, né, onde você via o Luxemburgo sendo demitido para assumir o Mano Menezes e a gente ser eliminado contra o Fortaleza, não jogando nada contra o Fortaleza. Não chutando no gol. Aí começa o ano com um treinador, continuação com o Mano Menezes. Mano Menezes perde 5 vezes. Eu fui contra a contratação, não gosto do Mano Menezes. Acho que ele é um treinador ultrapassado já. Não gosto dele. Ele deveria ter sido demitido quando o presidente novo assumiu, mas tudo bem, tinha a questão da multa, etc. Vamos ver o que acontece. Não vou culpar o presidente atual do Corinthians por causa disso. Assumiu. Continuou, mano, trabalho ruim, né? Veio o português agora, tentando juntar os pedaços do Corinthians. Se você analisar, o Corinthians teve uma posse de bola de 65% no jogo contra o Bragantino, mais finalizações, mais cruzamentos, mas está faltando a tranquilidade, está faltando aquela bola final, está faltando aquela tranquilidade de passe que o Corinthians não tem. O Corinthians não tem tomado gols, resolveu o problema que tinha no ano passado, quando tomava gols bobos, gols no começo da partida, né? E o Corinthians conseguiu resolver isso daí. Então, há chance de mudança. O problema é o seguinte, o Antônio Oliveira sofre uma pressão tremenda, porque ele não tem um respaldo da diretoria, porque a diretoria não tem... não vou dizer credibilidade, mas assim, vive numa turbulência grande. O diretor de futebol hoje tá brigado com o presidente, né? Tem uma chapa contrária, uma oposição, tá fugindo a palavra aqui, forte no Corinthians, que para mim não parece corintiano. Tem uma série de jornalistas, alguns setoristas do Corinthians, que vivem da desgraça do Corinthians. O Corinthians faz algo errado, né? A diretoria faz algo errado, afinal, é bem difícil reverter essa situação de dívida de bilhão, entendeu? Vai o setorista, o jornalista, às vezes até torce para o Corinthians, mas ele vive de tragédia do Corinthians, ele vai lá e põe. Então, assim, é difícil trabalhar no Corinthians. O Antônio Oliveira precisa trabalhar, precisa ter respaldo, tem que o diretor lá amigo, fica tranquilo, vamos reverter isso daí, o time é bom. Se a gente falar em folha de pagamento, coisa é a terceira, quarta maior folha de pagamento do Brasil, e tá
iniciando o brasileiro lá embaixo. Amanhã tem jogo fora contra a Argentina Júnior. O Corinthians não faz mais que obrigação do que vencer com a Argentina Júnior, que não é tudo isso, e depois vencer o Fluminense no domingo em casa. É obrigação, o Corinthians precisa sair dessa crise. Precisa. Agora você, desculpa, viu, Arthur? A pergunta do palmeirense aí era se o Corinthians vai cair. Você floreou, você passou para cá, fez driblou. Passou uma manteiguinha, agora não respondeu. Não cai. Então tem que responder para ele, não fazer a vaselina para o torcedor. Essa questão de não cair não vai muito longe, não. O Santos, no ano passado, todo mundo fala, não cai, o Santos não vai cair. O Santos está na segunda divisão, começou bem a segunda divisão, mas já foi rebaixado aí para a segunda divisão, não tem o que falar. Se o Corinthians cair, eu vim vestido de Batman no final do ano. Pode anotar aí. Já está gravado. O programa Toque de Bola Especial. Já está gravado, não preciso nem anotar isso daí, já está gravado, não vai ter jeito. Você vai vir de Batman. Quero ver o professor Chicão vai vir do quê? De Zorro ou vai vir de Batiguel? Vou falar com ele, vou falar para ele. Zorro é uma boa ideia também. Ou então como é o Robin, né? É o Robin. Batman e Robin. Batman e Robin. O Robin é um pouquinho mais complicado, que o Robin enfim. Vamos deixar essas coisas para depois, porque a gente tem que ir na essa é a terceira rodada, na quarta rodada o professor Chicão deve estar chegando na semana que vem, e aí nós vamos falar a respeito dos nossos palpites. Olha só, nessa última rodada que nós tivemos nesse final de semana, os resultados, né, para que todos possam saber direitinho. Fluminense venceu o Vasco da Gama, clássico carioca 2-1. O Bragantino, que é o líder do Campeonato Brasileiro, vence o Corinthians, que está lá na zona de rebaixamento por 1-0. Grêmio venceu o Cuiabá. O Atlético Mineiro venceu o Clássico Mineiro por 3-0 em cima do Cruzeiro. Palmeiras e Flamengo, que são considerados as duas equipes mais fortes desse Brasileirão, que vão brigar pelo título, empataram em 0-0. O Vitória e Bahia, que jogaram lá o Bavi, foi 2-2. Atlético Paranaense venceu 1-0 o Internacional. O Botafogo mostrou uma reação 5-1 em cima do Juventude. O Juventude venceu quem na quarta-feira? Eu não lembro. Você lembra? Ganhou do Juventus, não. Do Velo Clube. Velo Clube. Tá vendo? Ninguém quer falar que foi do Corinthians. Ganhou do Corinthians e onde perdeu? Pro Botafogo de 5. Brincadeira. E o São Paulo ganhou de 3-0 do Atlético Goianiense. São Paulo, quando contratou o Carpini, o Thiago Carpini, eu falei aqui no nosso toque de bola que ele não era um treinador, não que ele não seja à altura, mas precisava de um treinador mais talentoso, que fosse mais aprimorado com uma equipe bem mais experiente para dar sequência no trabalho do treinador, o Dorival. E o que aconteceu? Exatamente isso. O Carpini não conseguiu dar sequência. O Thiago ele tropeçou em muitas rodadas e foi demitido. E agora está chegando um treinador argentino. Com a saída do Carpini, o São Paulo volta a vencer. Edmundo, me fala uma coisa. Jogador derruba treinador e com a saída do Thiago, o São Paulo vai mudar e vai para cima, vai para as cabeças agora, Edmundo? Olha, Deus, o São Paulo fez muito mal de mandar o Carpini, porque ele é um bom treinador. Tem os seus defeitos, mas não era para ser mandado embora agora. Agora, a torcida, como disse o Ortega agora há pouco, ficou chamando ele de burro. Quando a torcida começa a pegar no pé, não adianta. Por melhor que o treinador seja, ele vai ser assim, escorraçado, vai ser... quando ele faz uma substituição boa, todo mundo cai em cima dele. Se ele faz mal, então, pelo amor de Deus. Eu acho. Agora, trazer mais um argentino, São Paulo passou agora, esses últimos tempos, com vários vários treinadores estrangeiros. E não saiu disso. Então, é o que nós vamos ver. Agora, a pergunta que você falou, se o jogador derruba, eu
não queria chegar a tal ponto, mas às vezes aquela turma do chinelinho que fica no departamento médico, porque dor não tem, nenhum médico consegue saber se o cara está com a dor ou não, né? Mas o cara fala que tá, vai fazer o quê? Ah, doutor, eu estou com o joelho aqui ruim, a minha coxa aqui parece que está puxando. E aí o cara fica no departamento médico e fica sem aquelas opções. O Milton Cruz só não teve o que já não estava jogando, que era o Rames Rodrigues. Então, São Paulo não mudou nada e ganhou o jogo. Todo mundo estava bom. Até o Luciano lutou até cair no chão. E para você, Arthur Ortega, o que você pode me falar desse São Paulo, que o Carpini não conseguiu mostrar o seu trabalho, e eu ainda continuo com a minha opinião que ele não era o treinador ideal para o São Paulo. Eu acho que teria que ser um outro treinador. Não sei nenhum nome para citar hoje aqui, de imediato, porque está tão escasso, está tão difícil você ver um bom treinador, tirando o Dorival, o Fernando Diniz já escorregou. Eu não sei, mas o que você pode me falar a respeito da saída do Thiago e a chegada de um treinador argentino nesse São Paulo? Muda muita coisa agora para o São Paulo? O São Paulo fez a melhor coisa na contratação do Zubeidia. Sempre tem trava para falar o nome, Zubeidia. Travou aqui. Mas enfim, é esse cara aí. Fez bem porque precisava dar uma resposta para a torcida com um treinador um pouquinho mais experiente. E quando se fala internacional, hoje vem com grife, veio com selo internacional, né? Então, é o que a torcida exige. O Carpini, ele não é mau técnico, só que assim, o trabalho dele precisa ser... Clube grande tem que ter resposta rápida. Lembrando que o São Paulo do Carpini quase caiu na primeira fase por aquele jogo do Ituano, na última rodada, precisou da última rodada para se classificar e quase caiu no finalzinho, teve o pênalti e o São Paulo se classificou. Eu assisti aquele jogo São Paulo e Cobresal pela Libertadores. Nossa, o Cobresal é um time horroroso, o Cobresal do Chile, horroroso. São Paulo tinha extrema dificuldade de tocar a bola no campo dos caras. Em determinado momento, o Cobresal começou a tomar as ações na partida, quase fez o gol. O Rafael teve que fazer uma grande defesa. Então você via a torcida muito impaciente com a insistência dele em 3 zagueiros, na quantidade de volantes, né, na demora de fazer a troca, né, de abrir o time, né, colocar o time em cima. Aí juntar isso que vocês falaram, que o Edmundo falou, começa a surgir contusão pra caramba, né? Teve aquela questão naquele jogo com o Tadjeres. Ele perdeu rapidinho o Rafinha, o Wellington Rato e o Lucas. Atrapalha também. Então não dá, não tem que você falar, vai ter paciência, não dá. Todo jogo chamado de burro, o cara perde até o tesão para trabalhar. Né, falar, vou continuar aqui para quê? Não adianta, eu tô esperando eles mandarem embora. Você viu o Carpini andando, passando na zona mista, ele de cabeça baixa. Falou, tô esperando, ele tem a multa rescisória, por que eu vou pedir as contas? Mas não tem mais condição. Falo com o Rames Rodrigues, ele não me escuta. Falo com fulano, com ciclano, ele não me escuta. Ele perdeu a mão, né, Edilson? Então, o que você está colocando, jogador derruba, né, treinador. Se derruba, você sabe mais que eu, quanto cara que às vezes não fala aqui na frente, mas conta historinha pra gente no boteco, na rua, né? Fala, jogador derruba, sim, o cara, a vontade de jogar. O que é o São Paulo fez 3-0 no Atlético Goianiense fora de casa, teve expulsão, etc. Agora virou Real Madrid. O time, a energia do São Paulo era outra energia. A gente entende a questão do líder, né, do chefe. Se você tem um chefe bom, um chefe ruim, a produção é diferente, né? Mas assim, cara, o cara tá vestindo a camisa do São Paulo, ganhando 400, 500, 600, 1 milhão. O cara tem que correr todo jogo, ele tem que mostrar todo jogo, entendeu? Tem jogador no passado que chutava pênalti para fora para derrubar treinador. Eu acho que se o jogador fosse um cara competente, ele fazia 2, 3 gols e via lá para a torcida, nosso treinador aí não tá com nada. Derruba o cara, mas você não tem coragem. O cara dá migué, né? Toca a bola de lado em vez de avançar.
Então, tem muito jogador folgado, viu, Edilson? Tá cheio de jogador folgado, a gente sabe muito bem disso daí. Aqui o Vander, agora já falei, não tem mais jeito. Acabou de me passar aqui um WhatsApp, ele é ligado ao Rubão, dizendo que já está entrando em contato com Jair Ventura para o Corinthians. Esse é outro também, eu não sei, não tem uns caras que... não, enfim, ele é time mediano, né, Jair Ventura? Não é um treinador ruim, né? Enfim, mas, pô, o Corinthians, Thiago Nunes, né? Ô, Corinthians, pelo amor de Deus, né? Quando é que a gente vai dar a volta? Não aguento mais, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. O Corinthians tem que ganhar título, pô. Então tem que fazer o seguinte, contratar um treinador à altura e ter um elenco à altura como tem o Palmeiras, que ontem, jogando em casa, diante da sua torcida, empatou com o Flamengo. Edmundo, esse empate mostrou o potencial dessas duas equipes, tanto do Flamengo como da equipe do Palmeiras, porque as duas equipes se enfrentaram ali para mostrar para que elas vieram para a disputa desse Campeonato Brasileiro, logo na terceira rodada, esse clássico que é super importante, esse clássico nacional, Palmeiras e Flamengo. Olha, não mereceu o título de clássico ontem. Seria um churrasco com carne de segunda, que foi ruim, um jogo fraco. O Flamengo dominou. Se tivesse que sair um vencedor, o Flamengo seria merecedor da vitória. O Palmeiras não mostrou realmente nada. Então, não adianta o torcedor palmeirense que ficou com raiva ontem, quando eu falei que o Palmeiras merecia. Merecia porque o Flamengo deu aquele Flamengo de dar um banho de bola. Dominou mais o jogo, teve mais oportunidades. E o Palmeiras viveu esporadicamente alguma outra jogada do Henrique. O Rafael Veiga não apareceu para o jogo ontem. Enfim, o Palmeiras não foi o Palmeiras que, quando está no Aliança, ele é um outro Palmeiras. É um Palmeiras que vai para cima. E o Palmeiras, não sei se o Abel ficou com medo de perder para o Flamengo ou não, mas foi um Palmeiras totalmente desfigurado. Né? Palmeiras não é o Palmeiras que eu estou acostumado a comentar. O jogo em si, o 0-0, foi até que bom para os dois, mas continuo a dizer que o Flamengo merecia. Agora, para a sequência do campeonato, eu acredito que o Flamengo continuará com as suas partes de invencibilidades, né? Porque está com uma equipe boa, e o Palmeiras vai se recuperar tranquilamente. Teve uma derrota e um empate, mas isso aí não faz mal para o Palmeiras, não. E para você, Arthur Ortega, o Palmeiras vai conseguir chegar ao título mais uma vez do Campeonato Brasileiro, jogando como ele jogou ontem diante de um Flamengo, ou o Flamengo vem com todo o seu potencial? Ô Edilson, isso daí quem que vai determinar vai ser a Libertadores e a Copa do Brasil. À medida que o Palmeiras e o Flamengo avançarem de fase, a gente vai ver que dedicação será dada para o brasileiro. O ano passado, o Palmeiras, quando começou a ser eliminado das competições, ele botou aí a quinta, sexta marcha e foi para cima do Botafogo e conseguiu o título. Isso é uma prova de quando você tem um elenco forte, um time organizado, como você bem falou, isso pode acontecer, do time reagir a partir do momento que ele está dedicado. Mas quem vai falar vai ser as competições, principalmente a Libertadores. Tá? O Flamengo e o Palmeiras vem forte nisso aí. O Palmeiras e o Flamengo jogando ontem foi um jogo pífio. Né? Se você ver a quantidade de chutes ao gol que eles fizeram, você vê num Bavi, foi 2-2, foi um jogaço, você fala, pô, muita gente que gosta de assistir futebol e não torce para um desses times, fez a escolha errada. Falou, vamos imaginar que é um Palmeiras e São Paulo, igual aquela Supercopa que teve. Palmeiras e Flamengo, igual aquela Supercopa que teve. Não foi um jogo chato, 0-0 chato. Não me ataca muito, não me agride, fica quietinho na sua. Quer dar um chutinho agora? Não, fala, tudo bem, deixa lá, porque se perde, os caras vão meter o pau no Tite, falar, pô, o Tite deixou o De La Cruz fora, deixou o Pedro fora. Se é o Abel que perde, o pessoal ia
falar, nossa, já perdeu 2 seguidas, já tá perdendo pro Inter em casa. Então o 0-0 foi muito bom, né? E para ambas as partes. Tá certo. Vamos ver, né? Eu tenho mais uma equipe paulista que jogou nesse final de semana, no sábado, né? Santos 2, Paysandu 0. O Santos vem para conquistar o título do Campeonato Paulista, do Campeonato Brasileiro da Série B, Arthur Ortega. O Santos tem 2 pontos importantes aí para essa campanha dele na Série B. Bela vitória, tá? Começar com vitória em casa é muito importante. Esses pontos é o seguinte, a boa campanha que o Santos fez. O time do Santos, a montagem que o presidente Marcelo Teixeira fez para o time foi muito rápido, trazendo o Carille, trazendo bons jogadores. Eu trouxe o Gil, né? Trouxe aí o William, que acabou se machucando, né? O Juliano jogando até, que é um jogador que eu não gosto, mas tem feito boas partidas, né? Enfim, juntou com a molecada que tinha lá também, o Santos fez um grande campeonato paulista. Isso animou a torcida do time praiano, né? Falou, pô, agora vai, né? A gente tem condição de subir. Isso foi muito importante. Outro fator também é que essa Série B, ela não é uma Série B tão forte, igual a dos outros anos. A gente chegou a ter, em determinado momento, ter Cruzeiro, Vasco, Grêmio, tudo junto na Série B. Se fosse uma situação dessa, eu ia falar, pô, temos que olhar, hein? Tem o Sport, tem o Vitória. Como é que vai ser? Será que o Santos vai subir? Olhando os adversários, eu acho que o Santos fica tranquilamente entre os 4, Edilson. E para você, Edmundo, o Santos, com essa vitória 2-0 em cima do Paysandu, está mostrando já o seu potencial e é uma equipe que vem para conquistar o título da Série B do Campeonato Brasileiro ou vem preparado para subir, para retomar a sua posição de destaque, que é na Série A do Campeonato Brasileiro? Olha, eu só assisti o jogo, né? Eu vi que o Santos, no primeiro tempo, foi horrível. Nossa, não fez nada. Até o Paysandu teve 2 chances que o João Paulo salvou, foi defesas difíceis, e o Santos não jogou nada. Desde o segundo tempo, até a entrada na troca de 2 jogadores, inclusive o Pedrinho, né, que deu um pouquinho mais de volume de jogo, e aí o Santos foi um time do Campeonato Paulista, não tinha melhorado. Mas a primeira apresentação deixa realmente o torcedor do Santos preocupado. Mas como o Arthur acabou de dizer, nós não vamos ter problema nenhum de ver o Santos, eu acho que inclusive com chances de campeão, porque o Santos vai começar a melhorar. Eu acho o seguinte, falta de torcedor atrapalha demais. Se a torcida do Santos está na Vila, eu acho que o Santos já sai arrebentando, porque o jogador sente aquela energia diferente. Então, vai jogar ainda contra o Guarani, e depois eu não lembro contra... São 3 jogos que ele joga sem torcida. Então, eu acho isso prejudicial. Mas para o campeonato tem tranquilidade. O Santos, além de, como o Arthur falou, ele chega entre os 4, e eu acredito até que chega ao título, Edilson. Com certeza. Aí eu só não entendi uma questão aqui da classificação da Série B, que coloca a Chapecoense em primeiro lugar com 3 pontos, o Santos em segundo lugar também com 3 pontos, só que o Santos tem um saldo de 2 gols, a Chapecoense tem 2 gols de saldo, só que ela tomou um gol contra. Então, mas mim... é o número de gol. Então, como empataram no saldo de gols, a Chapecoense fez mais gols, que fez 3, né? Ah, então tá certo. Por isso que eu queria perguntar, porque eu sabia que só tem pessoas inteligentes aqui no nosso toque de bola especial. Olha só, Bragantino líder com 7 pontos, Flamengo é o segundo colocado com 7 pontos, tudo no grupo A, tá? O Botafogo está na terceira colocação com 6 pontos. Eu não acredito no Botafogo, porque agora eu nem aposto mais. Se for para falar hoje, Botafogo, depois que ele fez o ano passado, meu amigo, eu não aposto no Botafogo, não, entre os 4 primeiros, de jeito nenhum, viu?
pode até ganhar um título, mas eu não aposto. Atlético Paranaense é o quarto colocado com 6. Na quinta colocação, também com 6, está o Grêmio. O Internacional também tem 6 pontos na sexta colocação. Aí o sétimo colocado, o Atlético Mineiro, com 5. O oitavo, Fortaleza, com 4. Olha o Fortaleza mostrando seu potencial, hein? Em nono, o Bahia, com 4. O Fluminense é o décimo, com 4. O Palmeiras, o todo-poderoso Verdão, com 4 pontos, é o 11º colocado. O 12º é o Cruzeiro, 4. Juventude, o 13º, com 4. Na 14ª colocação, com 3 pontos, está o São Paulo. Em 15º, o Vasco da Gama, também com 3 pontos. O Criciúma é o 16º, com 2 pontos. Aí vem as equipes que estão na zona de rebaixamento. 17º, o Vitória, com 1 ponto. Esporte Clube Corinthians Paulista é o 18º, com 1 ponto. Atlético Goianiense é o 19º e Cuiabá o 20º. Ambos não pontuaram ainda no Campeonato Brasileiro. Vamos esperar aí para ver a próxima rodada, que será realizada no próximo final de semana. E aí, na segunda-feira, vamos debater muito a respeito do Campeonato Brasileiro. Importante programa de hoje, hein, Edmundo? Foi sensacional. Estamos chegando ao finalzinho hoje já mais cedo, para que todo mundo possa dar uma descansada, porque amanhã, dia de branco, o negócio está pegando mesmo, está pegando fogo, hein, Edmundo, no Campeonato Brasileiro. Ah, sim. Hoje o programa foi ótimo. O Eduardo sanou muitas coisas que a gente queria ouvir sobre essa questão administrativa, né? E com relação ao Campeonato Brasileiro, é isso. Está no início, a distância do Bragantino para mais de 10 equipes são de 3 pontos somente. Então, a gente vai começar realmente a aprofundar a partir da quarta, quinta, sexta rodada. Aí, com a vitória do Corinthians, ele já fica perto do Palmeiras, seu Palmeiras que se cuida. Obrigado, Edmundo. Uma boa noite. Até segunda-feira que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser, estaremos juntos. Pessoal, não esqueça, hein? Toda noite vocês têm que estar preparados, que tem nova programação por aí. Um grande abraço. Até segunda. Arthur Ortega, obrigado pela sua participação. Uma boa noite. Quando volta o nosso professor Chicão da Europa, hein, Arthur? Olha, vai demorar, hein? Porque ele vai voltar só quando acabar o GP de Fórmula 1, né? O último GP, que é lá para novembro, dezembro, então vai demorar. Ô, Edilson, amanhã é dia de sofrer, Corinthians e Argentino Júnior, 9h30 na Argentina. Corinthians que vai estar sem o Gustavo Henrique, que está machucado. E o Igor Coronado não viajou. O Igor Coronado foi contratado para... Aí eu tô lendo aqui, fui pesquisar, diz aqui a assessoria de imprensa do clube não informou o motivo de sua ausência. Ó, tá difícil, viu? Tá difícil torcer para o Corinthians. Mas vamos lá, né? Um abraço, Edmundo, abraço, Edilson, Witz. Até a próxima semana. Obrigado, então, aí o Arthur Ortega. Obrigado principalmente ao Edmundo e a... Sabe quem? Ao nosso convidado, Eduardo Alves, executivo de futebol do Juventus, que hoje veio a brilhantar aqui o nosso toque de bola especial. Você já sabe, você pode ver tudo isso no nosso canal do YouTube, o CDR Esportes Pro, que em breve já estará com toda a sua programação normalizada, tudo certinho, com o Edmundo retornando com arbitragem e histórias, e aí teremos Arthur Ortega, professor Chicão, vamos ter muita coisa aí diferenciadas, mas aos poucos vamos ajustando tudo isso daí. Obrigado pela participação de todos vocês ouvintes aqui da Web Rádio CDR. Segunda-feira, às 20 horas, estaremos de volta aqui na nossa Web Rádio CDR com muito mais toque de bola especial. Tenham todos uma excelente noite, uma ótima semana e até segunda-feira que vem, se Deus quiser. Um beijo do tamanho deste mundo para todos vocês. Você acabou de ouvir aqui pela Web Rádio CDR o programa Toque de Bola Especial. Apresentação Edilson Lima. Direção de Esportes da Web Rádio CDR, Edmundo Lima Filho. Direção-geral, Cris Silva.